nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. E como é bom, meus irmãos, nós estarmos juntos como irmãos em Cristo, não é verdade? Podermos adorar o nosso Deus, cantar louvores com tanta alegria no coração, com gratidão, sabendo que Deus é o nosso pastor e nele nós podemos confiar. Como é bom nós podermos nos reunir com este propósito santo. E como é bom também receber os nossos irmãos aqui em nossa igreja, irmãos queridos que vêm também para adorar o Senhor conosco. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 9 e vamos dar continuidade à exposição que nós estamos fazendo na primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, desta oração do Senhor, mostrando a maneira como nós devemos exaltar este Deus que é santíssimo em suas perfeições. Nós vamos ler juntos, Mateus 6, verso 9, leiamos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra santa, esta palavra que o Senhor mesmo inspirou pelo Teu Santo Espírito e que agora é nosso guia para a vida eterna, a fim de que alcancemos corações sábios, tementes ao Senhor, obedientes ao Senhor, dispostos a fazer a Tua vontade. Por esta razão, ó Pai Santo, abra os nossos entendimentos, abra os nossos corações, dá-nos, ó Deus, um espírito manso para que possamos atender a Tua palavra. Dá-nos consolo, dá-nos orientação, correção, se necessário for, para que todos nós andemos este Evangelho de Cristo com a dignidade estabelecida pelo Senhor mesmo, na pessoa de Jesus, para a Tua igreja. Abençoa-nos, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos na primeira mensagem acerca desta primeira petição, que é: santificado seja o teu nome, que há duas implicações aqui muito importantes para a nossa vida atual. A primeira é a necessidade que nós temos de adorar o único e verdadeiro Deus, o Senhor, que é o Deus Santíssimo. Tanto pela manhã quanto agora, nós lemos nas liturgias dos dois cultos textos bíblicos que apontam para a santidade do nosso Deus. E nós falamos que a santidade de Deus, ela tem a ver tanto com o fato de que Deus é puríssimo em todas as suas perfeições, nas suas intenções, quanto também o fato de que Deus deve ser tomado por nós como o nosso maior prazer. Nós destacamos aqui a importância de interpretarmos bem o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E neste mandamento nós percebemos que agora Jesus o traz para esta oração. E ao dizer: santificado seja o teu nome, em outras palavras, o nosso Senhor quer nos ensinar que para estarmos diante da presença de Deus, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, bem como também a pureza de Deus. Assim como o profeta Isaías, quando estava no templo e percebeu o preenchimento pela glória de Deus naquele templo, e então ele se reconheceu totalmente incapaz, inútil, impotente diante daquele Deus que era um Deus santíssimo. Santo, santo, santo és o Senhor dos exércitos. E por isso eu me coloco, disse Isaías, como alguém de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram este rei que é puríssimo. Portanto, eu preciso ser purificado.
Então o anjo toma do altar uma brasa, toca os lábios do profeta para representar a purificação do profeta diante daquele que é o Senhor puríssimo. Por esta razão, o Senhor Jesus diz que a nossa oração ela deve considerar a nossa impotência, a nossa incapacidade e a total pureza das intenções divinas, a total santidade da perfeição do nosso Deus. Mas nós vimos também que isso significa levar a sério a vida cristã. Porque quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos também pedindo que Deus nos santifique, nos purifique, assim como fez com o profeta Isaías, com a brasa que tirara do altar como uma tenaz, para que também nós vivamos uma vida digna do Evangelho. Porque a lógica é que quando nós, Igreja do Senhor, povo de Deus, vivemos um evangelho falso, um evangelho maculado, manchado pelos pecados, um evangelho que dá mau testemunho, nós estamos, na verdade, não trazendo prejuízo para nós, mas primeiramente para o nome do Senhor. Porque os irmãos devem se lembrar de que nós somos considerados embaixadores do reino. E o embaixador, quando ele está numa terra estrangeira, representando o seu país, ele precisa ter a dignidade daquele país que ele representa. Um embaixador que vai a um país estrangeiro, mas que representa mal o seu país, ele não é digno de ser embaixador. Nós, portanto, também sendo embaixadores do reino, quando estamos neste mundo, mas representamos mal o reino de Jesus Cristo, nós nos tornamos indignos de sermos chamados embaixadores do Evangelho de Cristo. Então, o que Jesus nos ensina também, além de reconhecermos a pureza, a santidade, a perfeita de Deus, e por isso entrarmos na presença dele com total humildade, mansidão, reconhecimento de nossa incapacidade, é também, em segundo lugar, rogar a Deus que nos purifique de tal maneira que nós possamos representar este reino de acordo com a beleza e a dignidade deste reino. Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos e a nós a usarmos a oração como um meio de reconhecimento de quem é Deus, bem como também do nosso papel como filhos de Deus. Ele já havia nos dito, nós somos filhos, porque nós devemos orar Pai. Nós somos também irmãos uns dos outros, porque devemos orar Pai Nosso. A este Deus que não se mistura à sua criação, Ele está nos céus, Ele é transcendente à sua criação. E agora um Deus que é santíssimo em suas perfeições, diante de quem nós devemos, portanto, derramar toda a nossa confiança, reconhecendo-nos indignos, imerecedores de qualquer favor de Deus, incapazes, impotentes e imerecedores de qualquer uma das graças que nós pedimos nestas orações. Mas eu quero, meus irmãos, agora tocar no outro aspecto que também faz parte deste mandamento. O Catecismo Maior de Westminster, quando trata deste mandamento, desta oração, melhor dizendo, desta petição, esta primeira petição, o Catecismo relaciona também com algumas formas que a nossa sociedade, carregada pelo pecado, encontra de tornar impuro o nome de Deus. O que eu estou querendo dizer é que existe uma tentativa do homem, movido pelo seu pecado, de tornar o nome de Deus impuro. E isto acontece desde quando o pecado entrou no mundo. Com a queda de Adão, o que nós vemos é que há sempre uma geração após geração que tenta diminuir o valor, a dignidade de Deus e de suas perfeições. Recentemente, houve uma discussão muito intensa no Reino Unido de uma ativista política e também religiosa, Ariane Shirane, e ela publicou ou financiou a publicação de vários outdoors na cidade de Londres, cuja inscrição, cujo texto dizia o seguinte: Deus não existe, então
não se preocupe e aproveite a vida. Este foi o outdoor, a mensagem desta moça que, querendo fazer humor, brincadeira com a verdade de Deus, gastou milhares de dólares, euros, libras, para que pudesse investir numa propaganda anti-Deus. Curiosamente, esta inscrição irritou até mesmo alguns ateístas, como, por exemplo, um famoso professor chamado Richard Dawkins. Richard Dawkins ficou chateado com esta propaganda anti-Deus, esta propaganda ateísta, porque ele dizia, olha, se você ficar financiando outdoors, as pessoas vão se lembrar de pensar na religião. E nós não queremos que as pessoas pensem em religião. Nós não queremos que as pessoas reflitam a respeito de Deus por uma razão óbvia. Reflexão e religião não se combinam. Não se combinam. Esta foi a crítica do Richard Dawkins, ateísta. Religião e reflexão não se combinam. Ora, com isso, meus amados irmãos, obviamente, estas pessoas tentam diminuir o valor de Deus, atacar o cristianismo, a fim de que Deus seja desonrado nas suas perfeições. O grande problema destas pessoas não é contra nós. O grande problema destas pessoas é a frustração que elas têm e que revelam em relação ao poder soberano absoluto de Deus. Então, elas usam dinheiro, elas gastam poderes públicos, usam as universidades, muitos professores universitários usam as suas cadeiras de professores universitários para propagar inverdades a respeito de Deus, defendendo teorias, doutrinas que desonram o nome do nosso Senhor. Christopher Hitchens escreveu num dos seus livros que a religião, ela envenena tudo. Também um ateísta. E nós somos bombardeados, portanto, em todos os lugares, na mídia, nas novelas, nos filmes, nas universidades, nas conversas com pessoas que querem desonrar o nome de Deus, diminuir a perfeição do nosso Senhor. E, portanto, meus amados irmãos, a igreja é chamada para reagir contra estes poderes que, como diz Paulo, não são carnais, no sentido de corpos, de pessoas, mas são poderes espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. São forças anti-espirituais, anti-Deus, que, movidas pela vontade humana de negar a existência de Deus e de lutar contra a igreja, estas forças então se levantam propagando ideologias que são falsas. Jesus, portanto, ao dizer e ao nos ensinar a orarmos pela santidade do nome de Deus, ele também nos coloca esta obrigação de lutarmos como igreja contra o ateísmo, contra a ignorância a respeito de Deus, contra aquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, contra todo conhecimento que se levante contrariamente ao conhecimento de Cristo. Nós devemos então, como disse Pedro, estarmos prontos para respondermos a razão da esperança que há em nós a todos aqueles que perguntarem. A igreja, portanto, não pode, meus amados irmãos, ser uma igreja que não tenha condições de apresentar o Evangelho com a consistência necessária. Nós não podemos, portanto, nos tornar crentes enfraquecidos na fé, crentes pobres no conhecimento de Deus, crentes irrisórios na doutrina, porque se assim for, nós seremos engolidos pelo mundo. Nós precisamos amar a palavra de Deus a ponto de conhecer a Deus e o seu Evangelho, para que possamos apresentar a defesa da fé cristã, a defesa do cristianismo a todos quantos se levantarem contra o cristianismo. Infelizmente, nós temos por aí pessoas que falam a respeito de Deus de uma maneira extremamente desonrosa. Na mídia, grandes personagens, artistas,
que cantam contrariamente à doutrina de Deus, ao cristianismo, políticos e tantas pessoas influentes que usam o poder das mídias e a sua influência para desonrarem o nome do Senhor, para trazerem uma doutrina falsa, contrária, mentirosa, para falsificarem a ideia de Deus na cabeça das pessoas. E, meus amados irmãos, lá no início da igreja cristã, quando os presbíteros foram instituídos, o apóstolo Paulo, principalmente, instruiu tanto a Timóteo quanto a Tito, dizendo que uma das primeiras preocupações que eles deveriam ter era exatamente a de barrar na igreja aquelas pessoas que viessem a apresentar falsas doutrinas. Os falsos mestres são, portanto, perigosíssimos, porque eles impõem sobre uma cultura toda uma ideia falsa de Deus. E como nós devemos corrigir estas coisas? Tornando-nos profundos no estudo das Escrituras, amando a doutrina do Senhor. Portanto, quando os irmãos ouvem por aí, infelizmente, até mesmo pastores falando contrariamente à doutrina, dizendo, olha, doutrina é coisa de tradicional, doutrina é coisa que enrijece a mente das pessoas, bloqueiam o Espírito Santo, símbolo de fé é coisa do passado, é do século 17, não precisamos estudar isso. Irmãos, isto é mensagem do diabo para enfraquecer a igreja. Isso é mensagem de Satanás para enfraquecer o povo de Deus. Nós devemos amar a doutrina, porque a doutrina é a palavra de Deus exalada com todo o poder para a igreja. Como que Jesus Cristo venceu a maior tentação que ele experimentou durante o seu ministério? Pela palavra. O diabo, ele não usou palavras filosóficas, ele distorceu a própria Bíblia para agir contrariamente a Jesus. Contudo, Jesus respondeu pela palavra. Desde o início do seu ministério, Jesus está dizendo, olha, Deus, Pai, é todo-poderoso Senhor, puríssimo em suas perfeições, portanto, o relacionamento com Ele exige também de sua parte, exige de nossa parte, este reconhecimento de que o nosso papel é conhecê-lo de tal maneira a que nós possamos lutar pelo seu nome. O Senhor Jesus Cristo disse certas vezes aos discípulos, dizendo que os gentios, eles eram muitas vezes enganados pelo mau testemunho do próprio povo de Deus à igreja. Jesus disse, o meu nome é envergonhado entre os gentios por causa de vocês, se referindo àqueles que tinham uma religiosidade judaica, que eram simpatizantes do cristianismo, mas que não levavam a palavra de Cristo a sério. Embora nós não sejamos judeus, nós somos agora o povo que detém a verdade de Cristo, o povo do caminho, como disseram aqueles contemporâneos do apóstolo Paulo. Nós somos daqueles do caminho. E por isso, meus amados irmãos, nós devemos entender a nossa posição. E como eu tenho insistido aqui, a santidade não é apenas uma moralidade correta, é também a compreensão de um lugar correto. Nós não somos mais quem éramos. Portanto, a nossa prática, o nosso jeito de pensar, a nossa linguagem devem ser diferentes. Não existe isso de que, eu sempre fui assim, eu sempre agi assim. Ora, se você sempre foi assim, sempre agiu assim, você não é cristão. Porque a marca mais característica de um cristão é a mudança, é a transformação, é o arrependimento. Alguém que se considera uma pessoa absoluta nas suas faculdades, nas suas habilidades, ela não passou por uma transformação genuína. Nós estamos sendo convertidos todos os dias pela palavra de Deus. O fruto do Espírito deve agir em nós todos os dias, e nós devemos lutar contra as obras da carne todos os dias. Portanto, não há ninguém de nós aqui que possa trazer um currículo de perfeição diante de Deus, ou uma espécie de lista de benesses que nós possamos dizer, olha, eu sou mais espiritual do que você porque fiz isso, aquilo outro.
Não, meus amados irmãos. Nós todos estamos diante do Deus Santíssimo, cujo nome é um nome absolutamente perfeito. Santo, nome incomparável. É o hino que nós costumamos cantar. Este é o nome do Senhor. E o que Jesus quer que nós façamos, portanto, na nossa oração é dizer: Senhor, não permita que eu não seja um embaixador fiel do Teu Evangelho. Eu quero ser um embaixador fiel do Evangelho do Senhor para fazer com que o Teu nome permaneça entre as pessoas louvado, exaltado, dignificado, e que eu não seja vergonha ou motivo de vergonha do Teu nome. Portanto, meus amados irmãos, é uma luta diária para nós darmos respostas a estas pessoas que atacam o Evangelho do Senhor. Richard Dawkins, que eu citei aqui mais cedo, professor inglês, no seu livro Deus, um Delírio, faz acusações terríveis a respeito de Deus, chamando Deus de misógino, de homofóbico, chamando Deus de um ser violento, agressor, um ser desprezível. São palavras fortes, mas são palavras de um homem, de um professor universitário, de um escritor que você encontra nas livrarias por aí, traduzido no Brasil. E estas coisas têm entrado nas mentes dos nossos jovens. Essas ideias anticristãs têm tumultuado as universidades, têm feito com que bocas de professores universitários se carreguem contra o ódio a Deus. E onde está a igreja? Muitas vezes estamos enclausurados aqui dentro, quando deveríamos, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 13, sair fora do arraial, levando na nossa testa o vitupério. Vitupério significa uma inscrição vergonhosa, ou seja, de indignidade para o povo, para a cultura. Ou seja, nós deveríamos mostrar às pessoas, dar a nossa cara para bater, dizendo: eu sou um cristão. E muitas vezes nós nos envergonhamos, nós nos calamos. Muitas vezes as nossas redes sociais são redes de postagens de tudo quanto é coisa, menos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós influenciamos as pessoas com várias áreas do conhecimento, mas pouco influenciamos as pessoas com a palavra de poder que transforma a vida. Com isso, meus amados irmãos, eu quero dizer, com todo carinho, que nós devemos entender o nosso posicionamento no mundo. Nós precisamos entender que as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nos leem nas redes sociais, são pessoas que estão caminhando para o inferno. E são pessoas que desonram o nome de Deus nas suas práticas de vida, com as suas palavras. O que nós temos feito com os recursos que Deus nos tem dado, com a mídia que Deus nos tem dado? Pensemos nisto para que nós saibamos da nossa responsabilidade de santificar o nome de Deus entre as pessoas, de publicizar o nome de Deus, de dizer: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Muitos relatos de pessoas que, infelizmente, tentam autoextermínio, é de que elas queriam apenas alguém que pudesse ouvi-las, alguém que pudesse dizer a elas uma palavra. Isso deve nos incomodar, porque, muito embora talvez esta pessoa não seja tão próxima de nós, quem sabe alguém que esteja ligado às suas redes sociais, um vizinho, um colega de trabalho, talvez esteja gritando por socorro, e você está ali discutindo futebol com ela, discutindo política, discutindo se a roupa é mais bonita ou mais feia, e você não é capaz de dizer: Jesus está aqui para te dar a mão, para te livrar desta crise existencial que você está vivendo. É isto que Jesus quer que nós façamos, meus irmãos: purificar do mundo a desonra contra o seu santo nome. Ele quer que nós entendamos que somos uma família,
E este Pai, que é Pai nosso, que está no céu, que é todo-poderoso, tem um nome sublime. E este nome deve ser pronunciado com toda a gravidade do seu ser. Lembre-se do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Observe, meus irmãos, como o cristianismo é uma coisa impressionante. Jesus está aqui neste pequeno trecho, trazendo uma aplicação dos mandamentos. Quando ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, ele está dizendo: há um só Deus e Pai, não terás outros deuses diante dele. Santificado seja o teu nome, não façam para você nenhum outro Deus. Este deve ser o único Deus, só este deve ser separado. E também, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. Limpem o nome do Senhor, sejam um povo santo, a ponto de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, meus irmãos, ao orarmos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, saibamos que nós estamos entrando na presença de um Deus que é muito carinhoso, porque Ele é o nosso Pai, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus santíssimo, e que não receberá impureza. E isso faz com que muitas das nossas orações não passem do teto, porque nós pensamos ou concebemos um Deus falso. Nós queremos pedir a Deus glória para nós mesmos, nós queremos pedir a Deus prazeres para nós mesmos, e por isso Tiago disse: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios prazeres. Jesus está nos ensinando a pedir corretamente, conforme a vontade do Senhor, que é: o teu nome, Senhor, seja santificado. Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Vamos falar esta frase juntos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Santificado seja o nome do Senhor. Que Ele nos abençoe, meus irmãos, e que nos santifique para a sua soberana glória, para o seu excelso poder, a fim de que todos nós sejamos vigorosamente crentes em Jesus Cristo e testemunhemos o bom nome do Senhor para todas as pessoas que estão conosco, que convivem conosco, que nos ouvem, que nos veem e que dependem da nossa palavra para serem salvos.